O vício não começa com uma substância, começa com um silêncio que ecoa no corpo como ausência de amparo, como grito não ouvido, como ferida que não aprendeu a fechar. O vício começa quando a dor se torna grande demais para caber nas palavras, quando o mundo ao redor falha em oferecer consolo e a alma, em desespero, aprende a buscar alívio onde for possível, mesmo que seja veneno, mesmo que custe tudo. Não pergunte por que o vício, pergunte por que tanta dor, disse Gabor Maté. E Carl Jung, décadas antes, já intuía o mesmo. Toda forma de vício é uma tentativa de preencher um vazio espiritual, um vazio que não se mede em exames, nem se resolve com força de vontade. É um buraco no ser, uma falta de chão, um esquecimento primordial da própria inteireza. Não se trata de fraqueza moral. O adicto não é um ser falho, é um ser em crise, em colapso. O vício, nesse sentido, não é uma escolha consciente, mas uma adaptação trágica. Uma forma de continuar existindo quando existir se tornou insuportável. A substância, qualquer que seja, não é o começo, é a consequência. A dor é a origem. E aqui se revela um paradoxo brutal. A sociedade que produz a dor é a mesma que condena o sintoma. O mundo que exige produtividade, resiliência e otimismo permanente é o mesmo que abandona quem quebra, quem desiste, quem falha. O viciado, então, se torna duplamente exilado da realidade e de si mesmo. Jung via o vício como uma peregrinação desviada da alma, uma busca espiritual que se perdeu nos atalhos do alívio imediato. A substância ocupa o lugar simbólico do divino, aquilo que promete transcendência, esquecimento, paz, mas oferece apenas repetição, desintegração, prisão e talvez, antes de falar sobre cura, fosse preciso aprender a escutar o silêncio do viciado, escutar o que o vício está tentando dizer, com seus excessos, com seus colapsos, com sua urgência, porque entender um viciado não é decifrar um comportamento, é decifrar uma dor. E se você chegou até aqui, talvez essa dor também te pertença, ou pertença a alguém que você ama. O que vem a seguir não é solução, é espelho. É linguagem para o que talvez você nunca tenha conseguido nomear. É uma travessia sem atalhos, sem promessas, sem respostas prontas. Mas com uma única certeza: o vício não define ninguém. Ele apenas revela, de forma brutal, tudo o que foi ignorado por muito tempo. O vício não nasce de um desejo por prazer, mas da urgência de interromper uma dor que não cessa. Uma dor que habita o corpo como memória, como tensão crônica, como ausência de lugar seguro. É uma dor invisível, mas constante. E com o tempo, ela se torna parte da própria identidade. O mundo exige funcionalidade, mas o sistema nervoso está em alerta contínuo. A substância, então, surge não como capricho, mas como válvula, como desligamento, como trégua. No cérebro, o sistema límbico, responsável pelas emoções, age como um alarme que nunca foi desativado. O trauma não metabolizado cria um ruído de fundo constante, uma angústia difusa que não encontra expressão. A droga atua aqui como anestésico. Silencia o alarme por alguns instantes. E é nessa suspensão que o viciado sente paradoxalmente algum alívio. Não é euforia, é silêncio. Um silêncio que, para quem vive em estado de ameaça, soa como salvação. Mas o corpo não esquece. A infância negligenciada, o olhar ausente, a dor crua que nunca foi nomeada. Tudo isso retorna. Retorna nos gestos, nas compulsões, nos impulsos que escapam ao controle. Jung dizia que as dificuldades parentais se deixam sem falta na psique da criança, e essa herança invisível molda a biografia emocional do adulto. O vício não é uma fuga da realidade, é uma fuga da própria biografia, do corpo que carrega a memória da dor. A compulsão, então, se instala como um ritual, um gesto que o cérebro aprende a repetir porque, ainda que destrutivo,
Funciona. Funciona ao menos no curto prazo. Funciona como o único descanso disponível para uma alma cansada demais para continuar acordada. E o paradoxo cruel é esse: o que destrói também sustenta. O que adoece também consola. Muitos não entendem isso. Confundem o vício com escolha, com fraqueza, com indulgência, mas a verdade é mais silenciosa. O vício é o corpo tentando sobreviver, é o sistema nervoso buscando, de forma desesperada, uma forma de existir sem colapsar. E quando olhamos para o viciado com julgamento, esquecemos que muitas vezes ele está apenas tentando continuar onde muitos já teriam desistido. Há dores que o tempo não resolve, apenas adormece. Dores que ficam no corpo como um sussurro constante, uma vibração invisível que atrai sempre o mesmo tipo de gesto, de impulso, de fuga. O vício nasce nesse ponto cego, quando a alma, sem alternativa, aprende a buscar alívio em repetições que a ferem, mas a acalmam. Não importa se é substância ou comportamento. O que importa é que por alguns instantes funciona. A adição é a reencenação de uma ausência. Um ritual inconsciente que tenta preencher aquilo que não foi recebido. O toque, o acolhimento, a escuta. O viciado não busca prazer, busca um contorno para o caos interno. E o cérebro, diante da repetição, aprende. As conexões se fixam. O circuito se fortalece. A neurociência revela: quando o trauma não é integrado, o sistema de recompensa é sequestrado. A substância ou o comportamento se tornam não apenas desejáveis, mas necessários. Nesse cenário, a compulsão não é excesso. É escudo, é a resposta orgânica a uma organização psíquica ameaçada. O córtex pré-frontal, que regula os impulsos, enfraquece. O sistema límbico, sobrecarregado, segue ativado. E a repetição começa a parecer inevitável. Não por destino, mas por falta de outra linguagem. Gabor Maté afirma: o vício não é sobre a substância, é sobre a dor. E essa dor, muitas vezes, está nas camadas mais precoces da existência. Está no toque que não veio, no olhar que não sustentou, na proteção que falhou. Jung, ao observar seus pacientes, percebia como o sintoma carregava uma sabedoria arquetípica. O vício, para ele, era uma tentativa psíquica de autorregulação, um esforço desesperado da alma para restaurar algum tipo de ordem interna. Por isso, muitos adictos mantêm rituais obsessivos: roer unhas, checar telas, comprar sem controle, provocar brigas, cortar a própria carne. Cada comportamento carrega a mesma estrutura: evitar a sensação insuportável de estar à mercê de um sofrimento sem nome. E por mais que esses gestos tragam culpa, eles também oferecem uma ilusão breve de controle, uma forma de escapar do colapso, mesmo que à custa da própria integridade. O vício não exige justificativa, ele só pede repetição. E o que se repete sem fim, geralmente é aquilo que nunca encontrou um lugar legítimo na história da alma. Algumas ruínas não fazem barulho, continuam funcionando. Pagam contas, respondem mensagens, comparecem aos compromissos, mas por dentro desabam. O viciado funcional é esse paradoxo ambulante. Alguém que sustenta a imagem de normalidade enquanto a alma se despede lentamente da própria inteireza. A performance social segue intacta, até que o colapso se torna impossível de conter. A exigência por força silencia a fragilidade. Muitos adictos carregam desde cedo o peso de não poder falhar, de não poder pedir ajuda, de não poder decepcionar. O corpo, então, absorve esse silêncio, mas chega um ponto em que ele não suporta mais. O sistema nervoso colapsa em episódios de ansiedade extrema, pânico, despersonalização. A mente se fragmenta, a realidade perde contorno e o vício se torna o único ponto de ancoragem. O único território onde, paradoxalmente, tudo parece sob controle. O uso contínuo não revela prazer, revela cansaço. O vício passa a funcionar como uma engrenagem que evita a queda total, uma suspensão da dor
pela repetição. Mas o preço é alto, a desconexão. A alma se esconde por trás de rotinas mecânicas. A vergonha passa a dominar a narrativa interna. Não posso mostrar quem sou, senão perco tudo. E a solidão cresce, mesmo cercada de gente. Nesse cenário, a droga, seja ela qual for, se torna íntima, familiar. A única presença que acolhe sem cobrar, que alivia sem perguntas, que oferece silêncio onde o mundo só oferece exigências. E essa relação não é romântica, é simbiótica. É uma aliança precária entre dor e alívio, entre destruição e pertencimento, porque há algo de profundamente humano nesse gesto de esconder a dor atrás da funcionalidade. Há algo de desesperadamente lúcido na tentativa de continuar entregando o que o mundo espera, mesmo quando o que se tem dentro é ruína. E é preciso escutar isso, não para justificar o vício, mas para entender o que ele tenta proteger. Porque por trás do vício, muitas vezes há alguém apenas tentando não desaparecer. Há um momento em que o vício já não oferece prazer, mas ainda assim permanece. Não porque é bom, mas porque é o único alívio que resta. O cérebro aprende esse caminho, grava esse trajeto e passa a acioná-lo antes mesmo de pensar. O vício se transforma em hábito neural, em automatismo, em resposta fisiológica ao simples fato de estar vivo. A falsa promessa de controle se instala. Pelo menos aqui eu ainda escolho. Mas o que parece escolha é já compulsão. O sistema dopaminérgico reforça o ciclo. O prazer da substância diminui com o tempo, mas o impulso continua. O alívio imediato antecede qualquer reflexão. A consciência chega depois, e muitas vezes apenas para registrar a culpa. Esse ciclo, alívio, culpa, repetição, é a coreografia invisível do vício. Um teatro interno em que o sujeito busca apenas interromper o mal-estar por mais algumas horas. Não há mais euforia, há anestesia. Não há mais desejo, há necessidade. A substância ou o comportamento não são mais objetos de escolha, mas ferramentas de contenção. E o mais cruel é que funciona, não no sentido de curar, mas no sentido de evitar o colapso completo. Funciona como um teto frágil sob uma tempestade interna. Funciona como o último recurso de uma psique que já não confia em mais nada, nem em si mesma. William James dizia que o álcool é a ânsia humana por experiências elevadas, mesmo que envenenadas. E essa ânsia não se dissolve com argumentos. Ela exige escuta, presença, tempo, porque quando tudo falha, o sistema de crenças, os vínculos, os significados, o vício permanece como um gesto de permanência, de sobrevivência, de continuidade, mesmo que à custa de tudo. E talvez essa seja uma das verdades mais desconcertantes. O vício continua, porque ainda cumpre uma função, mesmo que trágica, mesmo que solitária. Ainda é um modo de existir quando todos os outros se perderam. O vício é uma linguagem crua, uma gramática de dor escrita com o corpo. E como toda linguagem, ele tenta dizer algo. Tenta gritar, tenta pedir, tenta lembrar de um trauma antigo, de uma ausência constante, de um abandono tão repetido que virou estrutura. E talvez o erro maior da sociedade não seja apenas julgar o viciado, mas silenciar a mensagem que ele carrega. A substância, o comportamento compulsivo, o colapso funcional, tudo isso é superfície. O que está embaixo é muito mais difícil de olhar. É a alma em cativeiro, é a esperança deformada, é a infância que nunca terminou, é a dor que ninguém quis escutar. E é por isso que o vício continua, porque ninguém nasce buscando destruição, ninguém escolhe desaparecer. O cérebro de um viciado não é defeituoso. Ele é adaptado à dor, é moldado pela urgência de não sentir. É programado por experiências que ultrapassaram o suportável. A neurociência comprova, a psicologia explica, a filosofia sussurra, mas só quem vive sabe. O vício não é sobre fraqueza,
é sobre sobrevivência. Carl Jung dizia que onde há uma ferida, há também a possibilidade de transformação. Mas essa transformação não começa com a negação do vício. Começa com a escuta, com a disposição de olhar o que dói sem tentar consertar, com o silêncio que acolhe e não com o discurso que culpa. E talvez quem sobrevive a um vício nunca volte a ser como antes, porque ver o abismo de perto muda tudo. A forma de andar, de amar, de calar, mas também revela algo que ninguém pode tirar: a dignidade de quem não desistiu, a lucidez de quem caiu e viu o que havia embaixo e decidiu continuar mesmo assim. Não há final feliz aqui. Há continuidade, há respiro, há um passo depois do outro. E há, sobretudo, uma nova pergunta: não o que fazer com o vício, mas o que escutar dele. Porque o vício nunca foi o inimigo. Ele foi o sinal, o vestígio, a última forma de permanecer quando tudo mais falhou. E talvez, só talvez, o começo da liberdade seja esse: transformar o sintoma em símbolo e deixar que, a partir dele, uma outra história possa finalmente nascer. Para apoiar ensaios como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.